Verso. Universiverso. As novidades do universo UX. Então o Universiverso de hoje é uma edição super especial. Temos aqui nos estúdios da Free Speech uma convidada vinda diretamente dos Estados Unidos da América. E quem conta pra gente quem é essa nossa convidada especial é a Morgana Moraes. Exatamente. Então, como o Lucas falou, hoje a gente tem uma participação especial, na verdade duas, né? Porque a gente está com o professor Ronei, que é o coordenador do curso de Publicidade e Propaganda aqui da UX. E junto com ele temos a professora Michelle O'Mile, da Municipal State University de Indiana, dos Estados Unidos. Ela ministra uma disciplina especial aqui na UX junto com o Ronei, então, que é os Cenários Internacionais, que faz parte do curso de Publicidade e Propaganda. Thank you for coming. Thank you for having me. Então, a gente vai promover aqui um debate com a professora. Quem tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, pode mandar pra gente pelo WhatsApp no 54996857370 ou ainda no Twitter com a hashtag Universiverso. Então a gente vai começar com algumas perguntas para a professora. Primeiro, prof, é a sua primeira vez no Brasil? Is it your first time in Brazil? It is. E o que você está achando da nossa cidade? Ela corresponde assim ao estereótipo que se tem sobre o Brasil no exterior? So, what do you think about our city? Does it correspond to the stereotype that you guys have from Brazil? Well, most of our advertisements from Brazil are advertisements that we see from the north. So this is nothing like the north, right? There's no Amazon jungle. There isn't. Here we don't have the ocean. So not really, but it's really nice being here. Então, com certeza não corresponde, porque normalmente a publicidade que chega sobre o Brasil lá nos Estados Unidos é do norte do Brasil, a Amazônia, a floresta, né, praias e coisas do tipo. E aqui ela não tem nem vista pro oceano, nada, né? Mas ela disse que é bonito assim mesmo, só que não é a imagem que eles... realmente não é a imagem que eles têm do Brasil lá fora. Então, exatamente. E na nossa terceira pergunta, então, a gente tem: e no mercado de trabalho da comunicação, você já atuou em alguma empresa ou foi só sala de aula até agora? They're asking about the job market. If you already work in a company, like in the communications area in a company, or you just work as a professor? Oh, I have... I mostly work as a professor, but I do have my own business where I do some international marketing, mostly of agricultural products to other countries. But you did before, because they asked if before you... before I became a professor? Yeah. Oh, yes. I worked in ad agencies and I worked for in-house agencies. Ok, então ela trabalha como professora universitária hoje e também como ela tem uma empresa dela que é focada em publicidade e marketing, principalmente para produtos agrícolas, marketing internacional. E ela já trabalhou antes de ser professora em agências de publicidade e agências internas de publicidade internas dentro de empresa. Uhum. E há quanto tempo você atua como professora? How long are you professor? Since 2000. Desde o ano 2000. Então aí são já 19 anos de atuação, um pouco mais, um pouco menos. E a Morgana segue com mais uma pergunta. Aqui na universidade você está então ministrando essa aula junto com o professor Ronei. Sobre o que se trata especificamente? Yeah, so they want to know the class that you are giving here, what is about? It's about international case studies with advertising. And so I think the most exciting part of this class is that the students in the class are going to have to create an advertising campaign
to the United States. So they're creating the campaign here, but they're going to have to target their audience in the United States. And I think that that's going to be fun. Yeah, for sure. I think too. Então ela está ministrando a disciplina chamada Cenários Internacionais, que é uma disciplina do curso de Publicidade e Propaganda, é uma disciplina do currículo, né? E ela está muito assim animada com essa possibilidade, com o que nós estamos fazendo aqui. E basicamente no final da disciplina eles têm que fazer uma campanha para um produto brasileiro se inserir no mercado americano, que é o que está deixando ela mais animada. Então eles têm que pensar esse produto americano, esse produto brasileiro pro mercado americano, né? É isso. Muito bem, então a gente já aproveita esse gancho, já essa questão levantada do produto brasileiro no mercado americano, a gente aproveita para perguntar quais são assim as principais diferenças culturais que a gente percebe no consumidor norte-americano em relação ao consumidor latino-americano, abrangendo já a América Latina ou mais especificamente no Brasil. Quais são as principais particularidades de cada mercado? Wow, this is a whole class, the answer for this question. But let's try. Let's see if we can get in some minutes. Well, basically they want to know the cultural difference between consumers here and American and United States. What's the main difference between the way that consumers here behave and the consumers back in USA? I think that there are a lot of similarities between the two countries, and part of that is because there are similarities between our governments. But instead of talking about the consumers, I think that some of their cultural differences are very interesting. So, like your grocery stores are closed from noon to 2. Our grocery stores are open 24 hours without a break. You are on your phones for more minutes than what we are on our phones. And we use desktop computers more than you use desktop computers. No. But I think that at the core, people are people, and probably what you're asking more than how are we so different? I don't know how we are so different. Yeah, we're not really that different, but what's important to us is different. So here, not to say that families in the United States aren't very important, but here family is very important. This time, this 2 o'clock, or this noon to 2 o'clock to have stores closed so that you can have a nice lunch meal or a nice midday meal. We don't have that at all. We have 30 minutes for lunch. Everything is open on Sunday. It's unusual for something to be closed on Sunday, and we get a little mad. And that's almost the exact opposite here, where almost everything is closed and you're happy when you find something open. So those things are very, very culturally different. I would say that the grocery stores, they are closed during the lunch, just like this small in the neighborhoods, you know. The big ones at downtown, or even the big ones that you have in a neighborhood, will be open all the time. But everybody's open all the time. Yeah, even the small ones. Even the small ones. Ok, ela disse que não tem muitas diferenças, ela diria que tem mais similaridades do que diferenças, né? Nós somos bem parecidos, provavelmente pela forma como o nosso tipo de governo é estruturado. Então os países têm valores e formas de sociedade praticamente iguais, assim, então por isso que poucas coisas. O que ela percebe, assim, que lá nos Estados Unidos as lojas e o comércio praticamente não fecha, quase nunca, assim, e aqui sim. Ela achou bastante interessante que os mercados estão fechados no meio-dia, no horário do almoço. Eu falei para ela que normalmente mercados maiores ficam abertos o tempo todo, né, durante o dia todo. E ela disse, não, lá até os mercados menores de vizinhanças, assim, de bairros também ficam abertos o tempo todo, né. Ela fala que nós usamos mais o celular do que eles. Eles usam o desktop, né, o computador,
mais do que nós, então diz que no uso do celular o brasileiro gasta muito mais minutos, né, com esse aparelho do que o americano. E ela também fala que nós somos mais apegados à nossa família, assim, lá nos Estados Unidos, apesar de a família ter uma importância grande, as pessoas elas saem mais para longe, viver longe da família, elas não ficam, depois que elas entram na faculdade, elas não ficam tão próximos dos familiares, e depois cada um vai viver a sua vida, assim, né? Aqui no Brasil nós temos a tendência de ficar sempre próximo da nossa família mais tempo e às vezes até para a vida toda, né? Essa eu diria que são as maiores diferenças, mas ela volta, no final ela repete, assim, mas eu não acho que a gente tenha tanta diferença. Eu diria que em termos de valores é basicamente o mesmo. Muito bem. Então, como a próxima pergunta a gente tem, assim, no Brasil a gente tem então muitas empresas que fazem ações no mercado em virtude da região ser diferente. Então eles fazem um tipo de campanha para um estado do país, enquanto para outro eles vendem outros produtos durante o ano. Por exemplo, as empresas de comércio de beleza, de produtos de beleza, enfim, eles fazem um tipo de campanha lá para o norte do país, onde é sempre quente, e um outro tipo de campanha para vender um outro tipo de produto aqui para o sul. Então a gente gostaria de saber se nos Estados Unidos acontece isso também, da diferença de publicidade para as regiões. Okay, so Brazil and the United States are both big countries, and one thing that happens here is usually the way that we construct our message, our advertisement messages, are different in different parts of Brazil, especially because in the north it's always summer, and in the south of Brazil we have all these different seasons. So the way that they communicate with these different parts of Brazil is usually different. They have to plan different campaigns. And she wondered if in the United States the same, if you guys have to, because it's also a big country, you have to think different messages for different parts of the United States. Yep. What we do is we end up, there are some that are... Sorry. That's okay. Some of the messages are a nationwide message. Mm-hmm. And if you have a nationwide message, then it doesn't matter. But most often what we do is we have a message that is targeted toward people living in that area, so it's not nationwide messages because those are for the big companies. Smaller companies will do very targeted messages for each state or for regions. Ok. Então basicamente ela disse que eles têm as duas coisas, mas eles trabalham com dois tipos de campanha, uma campanha nacional, né, que é para todo o país realmente, e às vezes principalmente empresas maiores estão focadas nesse tipo de campanha, e eventualmente elas têm o público-alvo focado para locais menores, aí sim eles fazem mensagens mais focadas, coisas que são mais direcionadas para aquele público. E, obviamente, empresas menores trabalham mais focados com os consumidores que são próximos dela. Né? Muito bem, então a gente, mais ou menos fechando esse contexto, a gente gostaria de um ponto de vista da professora como uma cidadã estrangeira de como que é visto o atual contexto político e econômico do Brasil no cenário internacional. E partindo desta visão justamente de cidadã estrangeira, qual seria a perspectiva de futuro do país nesses aspectos, tanto mais a curto e médio prazo? That's a hard question. Okay, so they are asking about in the political and economic context. What are your views for the Brazilians? Like you were a citizen from abroad, and do you have any perspective where Brazil is going in a short and medium period with the context that we are living now? It's a hard question, I know. It is a hard question. So in the United States, we have
we look at the BRIC countries, and BRIC is Brazil, India, China, and Russia. And those are our up-and-coming economies. And so maybe not in the short term, but in the long term, I would expect Brazil's inflation to go down and your job opportunities to turn around and to become more of a factor in the international marketplace. Ok. Então ela diz que nós fazemos parte do BRIC e os Estados Unidos está sempre de olho nesse grupo de países, o BRIC, formado pelo Brasil, a Rússia, a Índia e a China, e são países emergentes onde a economia está cada vez mais crescendo. Desculpa. E então ela disse, num período curto, provavelmente não se tem essa perspectiva ainda, mas num período maior, provavelmente a nossa inflação vai diminuir, a criação de empregos vai aumentar e que nós vamos nos tornar um país assim mais inserido na economia mundial, assim, de uma forma maior do que é hoje, né? Ela vê com essa perspectiva. Muito bem, professor Ronei, tem talvez mais alguma questão para levantar? Alguma coisa a mais para concluir? Ok, posso tentar. Fazer esse fechamento do nosso quadro? So they want me to ask a question for you. Well, I would say, do you guys have a space like this in the United States, like a web radio, where the students can work and learn? Do you guys have it in your university? At my university, we have both a web radio and an over-the-air radio. We have a TV studio where our students can practice giving the news. And I think that they have space on that station for people who have done short television programming. In our dorms, you guys don't have dorms. Do you have dorms? No, we don't. In our dorms, we have what is called a living learning community. And in that living learning community, they have a kitchen set up so that they can have their own kitchen television show. So cool. It's kind of fun. And that way that the students can have practice with camera angles and how difficult it is to do demonstrations on TV. So we have that. Then we have an ad agency that is similar to yours, but we have outside clients, and which is illegal here to have outside clients. So we're a little different in that, where our students work with clients for a year, and they do their advertising for them. And that's true also with public relations. Ok. Então eu perguntei para ela se eles tinham um espaço como nós aqui, né, com uma web rádio, agência, onde os estudantes têm a capacidade a oportunidade de trabalhar e aprender. Né, ela disse que sim, que eles também têm uma rádio, tem a web rádio, eles também têm uma rádio, assim como nós temos a UX FM aqui, né? E eles têm uma agência onde os alunos, exatamente como nós temos aqui, onde os alunos podem trabalhar e aplicar conhecimentos da sala de aula dentro da agência e aprender também. Desculpa. E eles têm uma coisa que nós não temos, que é a oportunidade dos alunos participar de projetos e atender clientes externos. E eles inclusive fazem competições nacionais relacionadas a isso, sabe, de campanhas e tal. Então tem como os alunos realmente se envolverem em trabalhos reais de empresas que estão no mercado, né? Então funciona quase como se fosse um estágio, só que isso a gente faz fora da universidade, praticamente. Não, porque seria um grupo, é como se nós tivéssemos aqui mais ou menos como funciona o Madrugadão Fevale, que os alunos vão para lá e competem, só que ao invés de ser algo num dia lá, em 2, 3 dias... O imaginário fica um ano, é isso? Não, é uma coisa que é para o semestre inteiro, assim. Então eles formam uma equipe, eles pagam para participar, eles formam uma equipe e
e aí montam uma campanha, apresentam e competem regionalmente, depois nacionalmente, sabe? Aí para ver quem fez a melhor campanha para aquela empresa. Entendi. Muito bem. Muito bem, então. Esse foi o Universiverso em edição especial. A gente agradece a Prof. Michel pela participação, por dividir o conhecimento com a gente.